Agora, simplesmente antes de, né, de a gente chegar, você ter a oportunidade de chegar num outro vídeo explicando a fundo isso, pare, né, dentro da tua denominação, olha ao teu redor e veja, você acredita que não tem pessoas necessitadas ali? Nossa, Né? Não tem pessoas tem. né, aconteceu, ela está sem trabalho, ela não esperava por isso, mas ela tem filhos, e de repente ela se vê ali, né? Uhum. E ainda sendo incentivada, não, dê tudo que você tem, faça um negócio com Deus e Ele vai te abençoar, né? Faça Exatamente. um propósito com Deus, use a tua fé, A semente. a semente, mas na verdade, irmãos, nós temos que praticar antes, sabe, do dar, você tem que entender o quanto você já recebeu. Então você já recebeu aquilo que você não era digno jamais e jamais seria de ter recebido, a condição de ser ligado a Deus novamente. Então, se você recebeu essa graça tão grande, né, expressa na Bíblia como tão grande amor com o qual Deus nos amou, né, não tem mais nada além disso. Não, Uhum. sabe, as pessoas ainda, eu acho patético as pessoas cantarem, né, o melhor de Deus está por vir. Eu acho que isso é sabe, uma blasfêmia tão É grande, verdade. sabe, é chegar no sacrifício de Jesus e você pisar assim, ó, Deus, isso aqui não foi suficiente, eu quero mais, porque eu acho que tu tem mais do que isso, né? Então é muito importante que você preste atenção nesses detalhes, assim, sabe, do que você está fazendo para Deus, né? Você é simplesmente um religioso que segue regras, né, com as muletas, né, os rituais, e por isso você se acha justificado diante de Deus? O que a Bíblia diz? Se você se justifica nas leis, você já caiu da graça. Exatamente. Né? Se você se justifica no que o teu pastor diz e é assim que tem que ser, né, na obra que ele diz que é obra de Deus e você faz aquilo com muito, né, com muito apreço, né, com muito gosto e tal, mas você compara na Bíblia que não é isso obra de Deus, né? Então você tem que tomar uma postura. Por quê? Porque lá diante de Deus, né, você vai ter que responder por toda a tua obra. Exatamente. Tá, irmão, a gente tá falando das muletas, né? As muletas Outra, espirituais. outra muleta espiritual, assim, é a questão da autoridade espiritual, Hum, sabe? A gente, em vez de estar olhando para o Senhor, tendo Ele como nosso pastor, que está bem claro que Ele é o pastor, o verdadeiro pastor, e as ovelhas, quando ouve, reconhece sua voz, a gente muitas vezes substitui, né? A gente quer, tá que nem o povo de Israel lá no começo em Samuel que quer um rei carnal, que não quer o rei espiritual, porque Deus que não já queria, tinha, ele né? já tinha, exatamente. Então a gente assim tende, né, carnalmente falando, a querer ter uma pessoa substituindo a figura de Cristo na nossa vida, né? E isso foi uma libertação para mim. Porque o que eu percebi? Que as autoridades espirituais sobre a minha vida eram pessoas falhas, sabe? Como eu, E tu né? sabe que essa doutrina da cobertura espiritual e da autoridade espiritual acima dos demais irmãos é herança do catolicismo romano, né? Porque eles têm uma autoridade espiritual, que é o Papa, é Deus na Terra, e abaixo dele então vem todas né, As a ordenanças, hierarquia, né? né? Todos os demais cargos ali que eles vão estabelecendo, onde na base de tudo isso está o povo, né, que ouve passivamente tudo e que sustenta tudo que está acima deles, né, com o seu dinheiro ali, com sua manifestação de presença ali no meio deles. Mas Assim, falar, não irmão. esquece isso aí. Não. Só para colocar isso aqui, ó, 1 João 2, 24 e 25 diz assim, ó, ele mesmo, Jesus, né, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. E o 25 diz assim, pois estavas desgarrados como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Então quem é esse pastor e bispo das nossas almas, né? É este que morreu no madeiro. Exatamente. É este que realmente nos remiu, né, de todo o pecado, nos limpou de todo o pecado, nos posicionou de uma forma aceitável a Deus novamente. Não foi o teu pastor. Com certeza. Não fui eu, né? Não foi Não, nenhum homem, não. senão Cristo, né? Feito homem, né? Pelo próprio Deus, verbo encarnado, que ele deixou a sua glória, né? Para se fazer como nós, né? Habitar, né? Num corpo humano, né? Tão, sabe? Tão, eu imagino, a gente não consegue entender assim, né?
o tamanho sacrifício que foi, né? Mas o sacrifício, aí, se a gente olha isso, o sacrifício de amor de Jesus já foi antes daquela cruz, né? Foi só o fato dele abandonar aquela glória para ele se submeter a um corpo humano. Olha que sacrifício, né? Imagina agora o teu pastor saindo dessa glória pomposa dele aí, né? Com o microfone na mão, ternão, né? E tudo sendo espiritual. Ele ia abandonar todas essas coisas aí para ir viver como qualquer outro, né? Um outro irmão que é tido como um qualquer outro dentro da igreja, né? Sem muito conhecimento, tal, na simplicidade, né? Quem que vai abandonar essa glória, né? Que é recebida de homens, né? É difícil, eles não querem. Difícil. Então, mas Cristo abandonou a glória que verdadeiramente era a glória, né, que ele tinha com o Pai, para estar entre nós. Então, como a Bíblia diz, e não somente esse texto, mas toda a Escritura declara isso claramente, de quem é realmente a autoridade espiritual sobre a nossa vida. É Cristo. Exatamente. E todo esse engano acontece por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Sabe? A partir do momento que buscar nas Escrituras, a verdade vai ser revelada e esse tipo de autoridade espiritual vai deixar de existir, né? Então, existe por quê? Porque as pessoas estão ali sustentando eles, né? Eu gosto muito dessa passagem de Mateus 22, 29, que diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque muita gente me diz assim, mas tá, Adriana, tu não tens uma cobertura espiritual, tu não tem alguém para te falar? Sim, Jesus fala comigo, tá aqui a palavra. Onde né? dois estiverem, né? Exatamente, no teu aposento, tu e Deus, ele vai te direcionar. Exatamente. Então, e assim, gente, eu tenho experimentado verdadeiramente uma liberdade, uma comunhão com Jesus, sabe? E antes a gente estava falando dessa questão com os irmãos, assim, né? Na igreja, nos lares. Como é bom essa comunhão com os irmãos. Mas assim, a gente compartilha a palavra junto, né? As dificuldades, as alegrias. Né? Não só a palavra, né? Exatamente. Mas a gente é uma família, né? Exatamente. Tem se esforçado, pelo menos. Exatamente. Então, assim, né? A gente já está formando um grupo em Balneário sedento, né? Ex-denominacionais, né? Porque tá havendo um despertar nesse sentido, né? As pessoas estão, só que, claro, sai da sua zona de conforto, né? Então, a pessoa tem que pelejar um pouquinho, porque vai vir as contradições, vão vir as lutas, vão chamar a gente de louco, né? Isso é importante, né? Calcule, como Jesus diz, né? Aquele que vai edificar, né, uma torre, ele tem que calcular se ele vai ter com que acabar aquilo. Então você tenha certeza que sair do denominacionalismo implica em você entrar no reino de Deus segundo, né, os meios e formas que Jesus estabeleceu, que é morrendo para si mesmo, carregando a sua cruz, andando pelo caminho estreito, né? Se você ama verdadeiramente a Deus, isso vai ser, né, na tua disposição, passa a ser prazeroso fazer isso por ele. Como foi para os discípulos, né, que mesmo em prisões eles se alegravam por ter padecido em nome de Cristo. Que loucura, né? Exatamente. E hoje as pessoas querem fugir disso. Mas, né? Não querem sofrer por Cristo, não querem nada. Por quê? Porque a doutrina que é passada para eles, não. Vocês têm que ser, né, viver sossegado, vocês têm que prosperar, têm que ficar tranquilo. Isso é o evangelho que está sendo pregado. Mas Jesus não pregou isso, ele pregou para você morrer. Exatamente. E assim, né, experimentando o poder de Deus, né? Porque se a gente for olhar um pouco antes da crucificação, Pedro negou Cristo. E quando Cristo ascendeu os céus, né, que veio o Espírito Santo, né, olha a ousadia que o Espírito Santo deu. Então, muitas vezes, nas denominações, a gente não é estimulado a buscar o Espírito Santo, sabe? E viver, né, ousadamente a palavra de Deus, né? E com a igreja nos lares, é meio que um caminho solitário, assim, né? Não em muitos aspectos, você se vê você e Deus mesmo. Você apresenta diariamente o teu cristianismo diante de Deus. Exatamente. Né? Interessante que hoje, ainda ali em João 16, né, sobre a missão do Consolador, né? E o irmão estava falando aí das lutas e tudo. E termina, né, esse capítulo dizendo, né? No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, sabe? Então, amados,
Jesus não vai impedir a gente de passar pelo fogo, passar pelo vale, passar pelo deserto, né? Mas ele promete que está com a gente, né? O Espírito Santo, ele promete que através do Espírito Santo vai estar conosco durante essa caminhada. Então não tema, segue adiante que vai dar certo. Amém, é verdade. Então, irmãos, é isso. A gente agradece, né, esse tempo que você ficou aí assistindo esse vídeo. Esperamos, né, de todo o nosso coração e oramos a Deus que pelo menos alguma coisa do que tenha sido falado possa ter sido usado pelo Espírito Santo para acender uma fagulha, ainda que seja, de um desejo de questionar e buscar na palavra de Deus a verdade. Sabe? No mínimo isso, né? Que você não seja aquele religioso, não, e se fecha para tudo, porque assim, uma das primeiras indicações de uma seita é quando ela te impede de você estar aberto a conhecer as coisas e você ter, porque elas não entendem que é Deus quem edifica a igreja. E nós temos a capacitação dada por Deus de olhar todas as coisas e reter o que é bom. Então o Espírito Santo vai te ajudar a reter o que é bom. Mas se alguém chega para você e diz assim, ó, não vá naquilo, não faz naquilo, sabe? Ele está querendo te enclausular, ele está querendo, sabe, te colocar num quadrado, numa caixa, onde ele tem domínio sobre você. Né? Mas é Cristo que tem que ter o domínio sobre a tua vida. O único, né, que pode ter esse governo sobre a tua vida. Então que você possa ter essa busca, esse desejo no teu coração. E mais uma vez, questionamentos que você tenha, dúvidas que nós possamos de alguma forma te ajudar, você pode enviar-nos e-mails, né? Ou de repente deixar um comentário aí no próprio vídeo, e na medida daquilo que o Senhor possa nos dar, né, para te ajudar, nós vamos estar correspondendo com Ele e tendo o maior prazer em fazer isso, tá? Ouse, amado, ouse. Amém. Vá adiante, confie, né? E creia assim. Seja um beriano, busque a Escritura, procure estudar, né? E eu quero deixar um versículo bíblico que diz, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Amém. Não padeça, mano. Busque o conhecimento. É isso aí. Amém. Amém.